irmãos, nunca se sabe quando que nós vamos precisar de coragem em nossas vidas. Nós temos acompanhado aí o conflito na Ucrânia, e é necessário coragem. Soldados, sempre nós vamos ver relatos de soldados que tiveram coragem para salvar a vida de outro, defender uma causa, defender e salvar outra pessoa. Há um filme, Até o Último Homem, que um dos soldados ele enfrenta o que for necessário para salvar a vida dos seus companheiros de guerra. E a história de outras pessoas também que têm coragem para realizar outras coisas na vida. Isso tem sido verdade. Pessoas que se esforçam para salvar alguém que está ferido, para proteger um de seus companheiros, nos tempos difíceis, dentro de uma enfermidade, você vai ter que internar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Precisa muita coragem diante de uma situação tão difícil. Você pode não conhecer talvez um soldado heróico, você pode não conhecer alguém que foi corajoso numa guerra, mas você conhece alguém que lutou contra uma enfermidade, uma doença. Você conhece alguém que lutou contra uma limitação pessoal. Você pode conhecer alguém que corajosamente se entregou para cuidar de uma criança com necessidades especiais, que dedicou a sua vida para cuidar dessa criança. Você deve conhecer mães solos cuidando dos seus filhos, com muita coragem. Você deve conhecer bastante pessoas que têm que ter coragem para fazer filhos cuidando dos seus pais. Você pode conhecer alguém que mostrou grande coragem quando enfrentou oposição ao Evangelho. E ele estava disposto a perder o emprego e até a própria vida. O texto que nós lemos hoje, principalmente a segunda parte dele, nós vemos a coragem que Paulo teve no meio de circunstâncias difíceis que ele estava enfrentando. Paulo tinha sido acusado de profanar o templo, de ter levado um gentil para dentro do templo e profanar o templo. E ele foi preso por causa disso. E aí o pessoal decidiu a melhor maneira de castigá-lo, açoitando, chicoteando. O flagelo romano ele era feito com um pedaço de couro, com pedaços de metais e com pedaços de ossos. Então você imagine as chicotadas que Paulo deve ter levado. Essa surra, muitas vezes, tão severa que muitos morreram por causa disso. Paulo levou também uma surra dessas. Ele foi amarrado, ele não gritou, ele teve coragem, tirou coragem do fato de que ele conhecia a lei romana. E ele fez uma pergunta simples: é legal chicotear um cidadão romano? Paulo sabia que era ilegal fazer isso antes de um julgamento. E aí ele passou a ter coragem, obtendo benefícios da sua cidadania. Coragem por ser um cidadão romano. Muitas vezes nós temos que tirar coragem de algo externo, algo de fora nos traz coragem para realizar alguma coisa. Um membro de um sindicato, por exemplo, ele tem mais coragem de enfrentar uma grande empresa. Por quê? Porque ele tem todo o sindicato por trás para reivindicar algo, do que um funcionário simples que não está associado a um sindicato. Ele não vai ter coragem de peitar o seu gerente, seu patrão. Por quê? Porque ele sabe que ele pode ser mandado embora sem que aconteça nada. Nós também há forças em o quê? Quando nós somos jovens, adolescentes, e até as crianças, nós vimos isso no acampamento, nós temos coragem para enfrentar desafios, de fazer desafios, porque um incentiva o outro a ter coragem e fazer algo até que não deveria ser feito, mas um motiva o outro a ter coragem. E as crianças, nós vimos no acampamento, eles se juntaram e criaram coragem num plano infalível, e eles ficavam rondando tal para chegar e falar com uma das meninas que estavam no acampamento.
Eles se organizaram e um dava coragem para o outro. E quando algo externo incentivando, né? E uma criança incentivando a outra. E nós somos assim, nós somos incentivados. E quando o nosso grupo, aquele grupo que nós fazemos parte, decide fazer alguma coisa, nós somos encorajados por eles. E talvez também desencorajados por alguns. Quando nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós podemos então tirar coragem um do outro. Acho que essa é uma das razões pelas quais a Bíblia nos chama a amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros. Nós temos coragem quando nós funcionamos no amor do corpo de Cristo. Só que o contrário também é verdade. Quando nós perdemos o vínculo do corpo de Cristo, quando nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos do corpo, nós podemos drenar a coragem de pessoas que já estão enfraquecidas e minar essa coragem. E a influência é poderosa em uma direção e na outra também. E Paulo teve coragem, por ser cidadão romano, e ele teve coragem de uma consciência limpa. O comandante romano, ele queria saber por que os judeus tanto odiavam Paulo, por que eles queriam matar, por que Paulo criou aquele celeuma, aquela confusão em Jerusalém. E ele ordenou o quê? Vamos reunir os principais, vamos reunir o sinédrio para interrogar, para ver o que está acontecendo com Paulo. Enquanto Paulo estava diante dos homens, ele fez essa declaração: irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Com boa consciência, eu tenho feito tudo diante de Deus com boa consciência até o dia de hoje. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse assim: irmãos, minha consciência está limpa. Eu não preciso o quê? Me arrepender, porque o que eu fiz, eu não fiz nada de errado. Eu não tenho que pedir desculpa. Ele ficou corajosamente neste interrogatório. Por quê? Porque sua consciência estava limpa, estava boa. Ananias, sumo sacerdote, um homem que liderou por 11, 12 anos, foi um dos mais cruéis, talvez corruptos, para se manter no cargo de sumo sacerdote. Aparentemente não gostou da resposta de Paulo. E ele ordenou o quê? Que Paulo fosse atingido na boca. E a palavra é mais forte do que um tapa na boca. É como se ele tivesse levado um soco na boca. O grego dá a entender que ele tinha levado um soco na boca. A agressão contra Paulo foi ilegal e Paulo não ficou quieto. Paulo reagiu com palavras duras. Ele disse assim: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, ao mandar-me agredir dessa forma? Esse grande hipócrita é o que nós podemos chamar quando ele fala parede branqueada, que é uma semelhança aos sepulcros caiados, que por fora tem aquela tinta, por dentro podre. O hipócrita é isso, por fora ele aparenta estar pintado, mas por dentro ele é podre. E ele chama o sumo sacerdote de hipócrita, de parede branqueada. Percebe que Paulo estava frustrado. Devemos sempre lembrar, os discípulos de Jesus não eram o próprio Jesus. Paulo, embora Jesus, em todas as respostas, mesmo as respostas duras que ele deu para as pessoas, ele nunca usou de malícia. Em todas as circunstâncias. Nós, às vezes, perdemos a paciência. Nós não somos Jesus. Somos ainda pecadores. E, às vezes, nós vamos ferir um ao outro com as nossas palavras. E às vezes, no momento de ira, nós vamos... O que dá a entender que Paulo aqui, ele perdeu um pouco da sua paciência. E aqueles ao redor de Paulo o repreenderam, falando assim: você não pode falar assim com o sumo sacerdote? Paulo se desculpou dizendo: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Como isso é possível? Aí a gente levanta alguns questionamentos. Será que Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote? Ou há algumas referências na Bíblia que Paulo tinha problema de visão. Talvez Paulo não estava já enxergando corretamente.
pode indicar, né, que Paulo também pode ter sido sarcástico ao dizer que não conhecia. No entanto, não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Eu acredito mais que Paulo teve dificuldade em identificar o sumo sacerdote, porque Paulo era um imitador de Cristo, e ele chama e convoca os irmãos a ser imitadores meus, como eu sou de Cristo. E uma vez que aquele grupo foi reunido, o comandante o chamou, e o sumo sacerdote provavelmente não estava vestindo toda aquela roupa, e Paulo talvez não o identificou. Paulo estava fora de Jerusalém fazia 20 anos, nas suas viagens, desde que ele foi convertido, desde que ele mudou, estava 20 anos fora, e talvez ele de fato não tenha identificado mesmo o sumo sacerdote. E ele não estava familiarizado com o sinédrio atual, mas ele conhecia muito bem o sinédrio, ele era fariseu. Então, ele sabia que ele tinha pouca esperança de conseguir o quê? Uma audiência justa diante do sinédrio. Então, o que ele fez? Ele fez que os saduceus se virassem contra os fariseus, um se voltasse contra o outro. Quando ele se identificou que ele era fariseu, que ele acreditava em ressurreição, os saduceus que não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, eles se voltaram. Os fariseus falaram: eu não vejo nada de errado com esse homem. E os saduceus, e aí, o que Paulo causou? Uma divisão dentro do sinédrio. E aí eles começaram a discutir. E o comandante, para poupar a vida de Paulo, o retirou daquele lugar. Retirou Paulo. Paulo enfrentou a situação com coragem, porque sua consciência estava limpa. Nós temos que ter a consciência limpa, meus irmãos. Quando nós fazemos o que nós acreditamos que é certo, nossa consciência grita quando nós vamos contra o que nós sabemos o que é certo a fazer. Mas a nossa consciência, a nossa culpa nos atormenta, né? Se a nossa consciência estiver limpa, nós teremos coragem de seguir adiante. Mas, infelizmente, a consciência nossa, ela não é parâmetro confiável para a nossa vida. Por quê? No início da carreira de Paulo, ele, achando que estava com a sua consciência limpa também, perseguia os cristãos. Ele ia atrás de açoitá-los, de aprisioná-los e até matá-los. E ele achava que ele estava fazendo o correto diante de Deus. Então a consciência nossa, ela não é parâmetro para nossas vidas, mas sim para as nossas vontades. O que é parâmetro para a nossa vida? Nossa consciência não diz o que é certo, só nos diz se estamos vivendo pelo que nós acreditamos ser certo. Uma consciência limpa nos dará coragem, mas devemos ter a nossa consciência limpa pautada na palavra do Senhor. Pautada no Senhor. E o que Paulo diz? Eu tenho a consciência limpa diante do Senhor. Eu tenho a consciência limpa diante do Senhor. Pergunta, os irmãos têm a consciência limpa? Vocês têm boa consciência diante do Senhor? É algo para a gente nos avaliar, nos questionar. O que será que eu tenho feito que não agrada a Deus? Como eu posso mudar para ter a minha consciência limpa, para seguir em frente, para poder falar o que Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo recebeu coragem de fatores externos. Paulo recebeu coragem por ser um cidadão romano, né? Paulo recebeu coragem de uma consciência boa, limpa, e também ele recebeu a coragem vinda do Senhor. Enquanto isso, né, ele de volta à cadeia, Atos 23:11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, o próprio Cristo, apareceu ali e disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Com essa declaração do próprio Senhor dizendo a Paulo, o que nós temos? Uma confirmação de quando ele estava em dúvida, quando profetizaram para que ele não fosse para Jerusalém, e ele falou: não, eu devo ir para Jerusalém, eu acho
que é o que o Senhor me ordenou fazer, a confirmação disso, quando o Senhor fala, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que ele tinha feito o correto escolhendo ir para Jerusalém ao invés de ter ficado e não chegado até Jerusalém, quando ele ouviu que provavelmente ele morreria em Jerusalém. Então Paulo acertadamente foi para Jerusalém. Paulo estava sozinho, provavelmente sobrecarregado, com o que podia acontecer e seguir. E ele começou a olhar para a sua própria força e perguntou, quanto mais eu posso aguentar, Senhor? Tem momentos na nossa vida que nós chegamos num limite e falamos assim, Senhor, eu não aguento mais. Quanto mais eu vou poder aguentar tudo isso que está acontecendo? Familiares com câncer, familiares enfermos, a perda de entes queridos, lutas, desempregos, a falta do dinheiro. Chega um momento na vida da gente que a gente fala, Senhor, quanto mais eu vou aguentar? Talvez Paulo estava vivendo um momento assim. Paulo estava frustrado, ferido, confuso, talvez até chateado. Talvez até naquele momento, Deus virou as costas, Deus me abandonou. Não sei, não posso afirmar porque o texto não diz isso. Às vezes precisamos de coragem para superar o quê? As nossas dúvidas e sentimentos de indignidade pessoal. Eu não sou digno disso. Precisamos o quê? Pensamos nas possibilidades da vida e sentimos a sensação de paralisia sobre nós. Eu não tenho forças de seguir adiante. Não sabemos, eu não sei como eu vou fazer o trabalho que eu preciso fazer. Eu não sei como eu vou enfrentar as demandas financeiras que estão para chegar. Eu não sei como eu vou lidar com as expectativas do futuro. Eu não sei como sobreviveremos a uma decepção, seja ela amorosa, familiar, de qualquer ordem. Não sabemos porque ninguém parece gostar de nós. Ninguém fala conosco, nós estamos isolados. Às vezes, os momentos mais aterrorizantes da nossa vida são quando as coisas estão quietas. Em tempos tranquilos, nós precisamos de mais coragem. As palavras do Senhor para Paulo lembraram de várias coisas importantes. Vamos ver, primeiro delas, ela lembra que ele sabe, o Senhor lembra ele, que ele sabe o trabalho que Paulo fez. O Senhor disse a Paulo que estava o quê? Orgulhoso por ele testemunhar ali em Jerusalém. Ele testemunhou. E Paulo se sentia o quê? Fracassado naquele momento. Mas ele tinha feito o que o Senhor queria que ele fizesse. E Deus está mais preocupado com o quê? Com a nossa fidelidade do que com as notícias que vão sair sobre nós. Deus está preocupado com a sua fidelidade, não com o que os outros vão falar de você, não com o que o jornal vai publicar sobre você, mas com a sua fidelidade. Segundo, o Senhor disse a Paulo que tinha mais trabalho para ele fazer. Certamente ele entendeu que se ele fosse testemunhar ainda em Roma, obviamente ele não ia morrer em Jerusalém. Olha que conforto que o próprio Deus deu para ele ali. Eu quero que você testemunhe para mim lá em Jerusalém. A palavra de Deus diz assim, coragem, pois do modo como desse testemunho em Jerusalém, a meu respeito, assim importa também que também o faças aonde? Em Roma. Opa, olha, o próprio Deus falando, se eu vou para Roma, e Deus mesmo que está me falando, significa que eu não vou morrer e padecer aqui na mão desses homens. Eu tenho de onde tirar coragem, porque Deus está me dando essa coragem. O próprio Deus está me encorajando. E, finalmente, o próprio fato de que o Senhor apareceu para Paulo e mostrou-lhe que ele não foi esquecido e que ele não estava sozinho. Ele ganhou coragem do próprio Senhor. Talvez você, como eu, gostaria que o Senhor aparecesse para você num momento de tribulação, de dificuldade, de luta que você está passando e ficasse ali como foi para Paulo. E nos desse coragem, nos encorajassem a fazer o que nós temos que fazer. Mas Deus não faz mais isso.
Deus não aparece mais dessa forma. O que Deus faz é aproximar-se de nós através da sua palavra, através da Bíblia. Ele fala conosco, Ele nos encoraja através da Bíblia, através do conforto e força do seu Espírito Santo e através das outras pessoas do corpo de Cristo que Ele coloca nos nossos caminhos. Através das pessoas, de circunstâncias, Deus ainda dá coragem ao seu povo. Talvez você possa se lembrar de uma época que você, ou de um dia, que você recebeu aquela mensagem do WhatsApp e você respondeu assim: puxa vida, veio na hora certa, um telefonema, uma visita. Foi Deus que mandou o senhor enviar essa mensagem, foi Deus que mandou você vir aqui, foi Deus que mandou o senhor ligar. Eu acredito que deve ter acontecido com vocês isso. É Deus lhe dando força. Ou você lembra de uma época de um dia que você estava desanimado, triste, lendo a Bíblia, e de repente um versículo salta aos seus olhos, e você encontra a resposta daquilo que você estava precisando. É Deus falando, cuidando do seu coração, cuidando de você. Ou um louvor que é cantado num culto que você não queria vir, você veio e vem um louvor é cantado e fala de encontro com o teu coração, te trazendo para perto de Deus, mudando a perspectiva que você estava. Muitas vezes nós temos a perspectiva enganosa, nós falamos: Deus me abandonou, não é possível que tudo esse mal que está acontecendo na minha vida e Deus continua comigo. Isso é uma percepção totalmente errada e pecaminosa. E com isso eu vejo o quê? Eu acho que Deus me abandonou, mas não, eu sou tentado a pensar isso, mas Deus nunca nos abandona. Eis que estarei convosco até a consumação do século, até a minha segunda vinda. Ele não nos abandona, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus continua agindo. Deus sabe sobre nós, Ele sabe o íntimo sobre nós, mas Ele quer que você se arrependa dos seus atos errados, dos seus atos falhos. Ele quer que você o busque, que você se humilhe diante dele. Ele quer te usar para a sua honra e para a sua glória. E para encontrar coragem no nosso dia, nós precisamos lembrar de algumas verdades fundamentais. A primeira delas: Deus não nos pede para fazer grandes coisas. Ele pede para sermos fiéis a Ele. Para quê? Para que Ele possa fazer grandes coisas através de nós. E isso foi através da palavra, quando a gente vê servos como Davi, como Daniel, Eude, que nós falamos na classe dos jovens hoje, que está lá em Juízes 3. Deus usa pessoas simples para a sua honra e para a sua glória, para a sua edificação. No poder de Deus, as pessoas podem ser vencedoras, no poder do próprio Deus. Eu já conversei com alguns aqui sobre aqueles programas, e não sou eu só que gosto, de reforma, seja a reforma da casa inteira ou de um cômodo que tem lá um designer e as pessoas vão reformando e a família ajuda e tal. E é interessante, né? Alguns designers são meio estranhos, mas a maioria deles são muito bons, né? E eu me divirto quando os casais olham um para o outro assim e vê lá a cor que o designer está falando: nós vamos pintar o seu banheiro dessa cor aqui. O casal toma aquele susto, né? Eles são geralmente muito céticos. E quando os designers pedem para eles fazerem várias coisas, eles torcem o nariz e falam: isso aqui não vai dar certo, como é que pode dar certo? E aí começa a fazer aquela bagunça e tal. No entanto, na maioria das vezes termina, o casal está fascinado com a transformação, o casal foi conquistado pela mudança, seja do cômodo, seja da casa, que foi reformada. Nós somos como esses casais, e Deus é o designer. Nosso trabalho é confiar nele e fazer o que ele nos manda. Às vezes parece que nós estamos fazendo uma bagunça. Outras vezes sentimos que estamos desfazendo algo que era bom. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus tem um plano.
Foi o que o coral cantou aqui. Deus tem um plano. Deus enviou seu próprio filho. Deus tem um plano. Nós somos aqueles casais que estão perdidos, desconfiados. Será que vai dar certo? O plano de Deus já deu certo. Ele já enviou o seu próprio filho. Já morreu, ressuscitou, venceu a morte. E nós um dia venceremos ela também. Ele já venceu a morte. Parece que nós estamos fazendo uma bagunça, parece que as coisas estão dando errado, mas se você está na dependência de Deus, confie que Ele tem um plano, vai dar certo. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, até a vinda de Cristo, a boa obra que começou em vocês há de ser completada. Segundo, coragem não resulta da nossa força, mas da força de Deus. Ele não nos pede para ficar mais fortes, mas para confiar nele, como eu disse, né? Davi e Golias, esses homens enfrentou o gigante. Davi enfrentou o gigante Golias, não simplesmente porque ele era forte, ele era miudinho. Não é porque ele tinha um estilingue bom com laser, não, era uma funda. Mas ele foi na confiança do Senhor. Ele foi na confiança do Senhor, confiando no Criador. Nós precisamos encontrar coragem, parar de olhar para as circunstâncias e começar a olhar para o Salvador. Parar de olhar para a montanha e começar a olhar para o Criador da montanha. Nós precisamos focar no que é correto. Irmãos, eu não sei o que está pedindo a sua coragem no dia de hoje. Agora, se você comparar o obstáculo com a sua força, você será o quê? Sobrecarregado. Se você comparar o obstáculo com a força de Deus, você terá coragem de seguir em frente. Terceiro, fidelidade, confiança e coragem são dados a nós, enquanto nós estamos dispostos ao quê? A dar um passo também, a um passo de fé. Quando eu era jovem, solteiro, eu achava difícil convidar alguém para sair. Extremamente tímido. Eu tinha certeza do não. Cheguei até a telefonar para alguém e desliguei. Naquela época não tinha identificador de chamada, né? Não ia saber que era eu que liguei. Era necessário coragem para que eu convidasse uma moça para sair. Cinema, comer um lanche, para ir no culto dos jovens. Era necessário coragem para dar o primeiro telefonema. Deus pode estar pedindo que você dê o primeiro passo hoje, no dia de hoje. Pode ser que está faltando alguma coisa na sua vida. Talvez Deus esteja te chamando para ser voluntário num trabalho que vá além das suas habilidades. Que você visite, liga, escreva para uma pessoa que Deus colocou no seu coração. Que você se sente e comece a escrever logo o livro que você tem aqui na cabeça, mas não sai do papel, não sai da cabeça para o papel. Que você perdoe e olhe além da dor que a pessoa te causou. Talvez está faltando coragem para você dar esse passo. Talvez Deus está te pedindo para que você faça o Pix para alguém. Faça aquele Pix que você tem que fazer, que você doe, que você ajude alguma pessoa, que você convide alguém para sair. E talvez Deus esteja te chamando para o principal de todas as coisas, que você entregue seu coração e a sua vida para Jesus, hoje. Talvez seja hoje o dia para você entregar e confiar completamente a sua vida para o Senhor Jesus. A coragem, ela começa com o primeiro passo. Deus aumentará a nossa coragem à medida que nós aumentamos a nossa fé. E quarto e último, nós podemos extrair ou drenar a coragem de alguém. O Senhor nos chamou para nos ajudar uns aos outros nessa vida. Nós desencorajamos alguém quando apenas destacamos as falhas, as imperfeições delas. E dizemos aos outros o quê? Que eles não podem, você não pode fazer nada. Nós encorajamos quando nós colocamos o nosso braço nos ombros da pessoa, lembramos ela da suficiência do Senhor Jesus, encorajamos quando oramos por elas, quando agradecemos elas,
principalmente, especificamente por algo que ela fez pontual para a gente, nós devemos ser gratos, meus irmãos. Isso vai alegrar, encorajar aquela pessoa. Nós temos uma escolha, nós podemos encorajar ou desencorajar alguém. E geralmente aquilo que nós damos, nós recebemos em troca. Precisamos de homens e de mulheres corajosos. Nós não precisamos deles apenas numa guerra, não. Na guerra é importante ter pessoas corajosas. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos na sala de aula, tanto como professor quanto aluno, no mercado de trabalho, na internet e até mesmo em nossas igrejas. Tomemos o exemplo de Paulo. Assim como ele tomou de Cristo, esforcemo-nos para ser cristãos corajosos em dias difíceis, e vai aumentar cada vez mais os dias difíceis. Apeguemos-nos às verdades de Deus, vamos tirar forças uns dos outros. Para isso nós precisamos estar unidos e nos encorajando. Vamos manter a nossa consciência boa, limpa, fazendo o que a Bíblia diz para nós fazermos, não o que eu acho que eu devo fazer. Vamos adiante nessa próxima semana, sabendo que Deus nos dará a força necessária para fazermos o que Ele nos chamou para fazer. Que Deus nos abençoe e glória somente a Deus.